Você tem dificuldade em vender o seu produto ou convencer as pessoas da sua causa? Pois é, no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou dar aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Muita ciência, muita técnica, método para as pessoas aprenderem a vender os seus produtos e convencer os outros das suas causas. 14 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Chama todo mundo para participar também. Muito bem, pessoal, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro, 7h02 da manhã, está começando o Desperta ICL. Este programa vai ao ar ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje um dia muito tenso, a gente vai fazer um programa, vai recapitular, vai trazer as mais recentes novidades sobre o que aconteceu ontem em Brasília. Para quem não acompanhou, um atentado à bomba ontem em Brasília. A explosão de um veículo no estacionamento de um anexo da Câmara dos Deputados e a explosão, inicialmente, pelo que se sabe, de duas bombas, de dois artefatos explosivos. A gente não sabe exatamente que tipo de artefato explodiu, sendo que uma das explosões matou o homem já identificado como sendo o autor das explosões. Ao que tudo indica, por várias evidências que a gente vai mostrar hoje aqui, um atentado que ele acabou tirando a própria vida, né, propositalmente, já planejado, com o intuito de que houvesse algum tipo de levante popular, golpe. Obviamente estamos falando aí de uma pessoa ligada às ideologias da extrema direita, tá? A gente vai mostrar tudo hoje aqui, mas antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube, no canal do Leandro Demore e no canal do Eduardo Moreira, mas principalmente no canal do ICL Notícias. Você pode assinar o canal aí no YouTube de graça, né? Ativar o sininho, aquela coisa toda. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio em São Paulo. Se você quiser nos acompanhar pela rádio, estamos ao vivo pela Rádio Heliópolis, pela Rádio Cantareira e pela Rádio Brasil Atual. Você pode sintonizar aí no rádio do seu carro, principalmente as pessoas que nos acompanham pelo trânsito. Muito bom dia para quem está em São Paulo ouvindo este programa neste exato momento. Nós estamos ao vivo também em 3 emissoras de televisão. Se você está em Salvador, na Bahia, você pode procurar aí a TV Quirimurê, TV aberta, em São Paulo a TVT e em Porto Alegre a Pop TV. Você pode sintonizar essas 3 emissoras para acompanhar sem precisar usar a sua internet, né? Muita gente tem internet limitada, ou mora em lugares distantes, ou mora mesmo em lugares onde a internet não funciona muito bem, né? Então você pode nos acompanhar pela televisão e pelo rádio. Muito obrigado para quem já está chegando aí nos comentários, vai deixando seu comentário dizendo de onde você está assistindo a este programa. Vamos lá então, gente. Olha, ontem, final do dia, né? Já início da noite, na verdade, inicialmente uma explosão de um carro foi filmada em Brasília, logo ganhou as redes sociais. Parecia um carro estacionado muito próximo à Câmara dos Deputados, no que parecia um carro que estava incendiando com fogos de artifício dentro. Não se tinha muita informação ainda, poderia eventualmente, claro, ser um acidente ou não, mas logo depois, cerca de 20 segundos depois, 2 explosões foram ouvidas em frente ao Supremo Tribunal Federal. Logo depois descobrimos, claro, que tratava-se de um atentado. A gente vai trazer aqui as notícias, então vou tentar trazer em ordem cronológica, com os vídeos que temos disponíveis também, para quem não acompanhou ontem. Então vamos lá recapitular a história com as informações mais recentes que a gente tem. O homem tenta invadir a STF com explosivos e morre na Praça dos Três Poderes. Um homem morreu após tentar invadir o prédio do STF na noite desta quarta-feira com explosivos. Foi confirmado por um dos seguranças do Supremo Tribunal Federal que antes de explodir esses artefatos na praça, ele tentou entrar no STF, tá? Então era uma tentativa de invasão e muito possivelmente de explosão desses artefatos dentro do STF, por isso que isso está sendo encarado como, obviamente, um atentado. Antes, ele detonou um carro com artefatos no estacionamento da Câmara dos Deputados. Segundo a polícia, o homem com explosivos se aproximou da entrada do STF por volta das 7h30 da noite de ontem. Ao chegar perto da Estátua da Justiça, ele ativou os artefatos. A explosão ouvida dentro do prédio ocorreu após o fim da sessão do plenário. O prédio foi evacuado. A Polícia Federal informou que vai abrir um inquérito para apurar as explosões. Uma varredura foi feita, né? Possivelmente deve estar sendo feita ainda, não sei se já terminou, nós não temos notícias sobre o fim da varredura.
nos prédios da Câmara e do STF. Obviamente, as atividades foram suspensas, né? O Senado Federal também suspendeu os trabalhos. Há expectativa de que os trabalhos retomem hoje ao meio-dia, se a varredura for completa e não se encontrar nenhum tipo de artefato. Obviamente, também no Palácio do Planalto será feita essa varredura, porque fica tudo muito próximo ali, né? O nome Praça dos Três Poderes não é por acaso. Você tem um triângulo de prédios ali, onde você pode fazer, de fato, a pé, em poucos minutos, de um prédio ao outro ali. O prédio do Congresso, onde está a Câmara e o Senado, o prédio do STF e o prédio do Palácio do Planalto. O nome do cidadão era Francisco Vanderlei Luiz. Ele era dono também do carro encontrado lá no estacionamento do anexo da Câmara, que foi identificado, né, como o carro que explodiu, que foi onde se acionou esses explosivos, era do Francisco Vanderlei da Luz também. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, não citou o nome dele, mas confirmou em coletiva à imprensa que o homem morto é o dono do carro. É o nome que está circulando na imprensa, disse ela. O Ibanez, governador, está em Roma, na Itália. Sempre que acontece uma coisa importante em Brasília, o Ibanez está viajando, né? Aparentemente, dessa vez, o Ibanez não tem nada a ver com a coisa, né? Ele negou problemas de segurança e afirmou ao UOL que maluco tem em todo lugar. A gente já vai falar sobre essa coisa de maluco aqui, tá? Já vamos falar sobre essa coisa de maluco. Luiz teria circulado pelo anexo 4 da Câmara durante o dia, segundo informações dadas aos deputados pelo chefe de segurança da casa. Ou seja, antes de acionar os explosivos, ele entrou na Câmara dos Deputados, nos anexos, que é onde ficam os gabinetes, e circulou pelo anexo 4, ainda a se apurar o que é que ele foi fazer lá e quem permitiu a sua entrada, porque ali, obviamente, há um esquema de segurança, você não pode entrar sem autorização de alguém, eventualmente de algum gabinete de algum deputado, né? O local abriga a maioria dos gabinetes dos parlamentares. A entrada no prédio é liberada para qualquer pessoa, diz aqui o UOL. Não sei se é bem assim não, tá? Você não vai... É liberada para qualquer pessoa, mas você tem que se identificar e tal, tá? Aqui, ó. Os visitantes precisam passar por detector de metal, mas não há revistas, diz aqui o UOL. A Câmara estava em votação no momento da explosão do estacionamento. Os deputados discutiam a PEC que amplia a imunidade tributária das igrejas. Com a notícia das explosões, parlamentares reclamaram da continuidade da sessão, apesar da banalização da violência dos ataques do 8 de janeiro, em referência aos atos ocorridos na Praça dos Três Poderes. Sóstenes Cavalcante suspendeu a sessão às 9h15, 9h14, após a confirmação da morte. O deputado manteve os trabalhos até o horário, com o argumento de que estava aguardando o chefe da segurança da Câmara dos Deputados. O STF divulgou uma nota, disse que ministros foram retirados do prédio em segurança. A corte afirmou que 2 fortes estrondos foram ouvidos. A sessão do Supremo era sobre operações policiais nas favelas do Rio. A sessão contou com autoridades e representantes da sociedade civil, por isso o plenário estava mais cheio do que o normal na hora das explosões. Muitos ainda estavam no prédio, relembrando que esse homem tentou entrar no STF, muito possivelmente, pode-se imaginar, iria explodir essas bombas lá dentro. Aqui a imagem do carro, né? A primeira imagem que circulou, a imagem desse carro. Esse carro, pela placa, já foi identificado que era o carro deste mesmo homem. Aqui vocês podem ver aqueles conjuntos de fogos de artifício. Não se sabe exatamente ainda quais artefatos estavam ali dentro. Alguns tijolos, né? Os tijolos geralmente são usados para segurar esses conjuntos de fogos, né? Que se você não firma eles de algum modo, eles acabam se descontrolando. Então, posso imaginar, né, que usou esses tijolos para firmar, né, para deixar eles direcionados de algum modo para algum lugar. O Gabinete de Segurança Institucional reforçou a segurança dos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu, residência do vice Alckmin, né? O órgão informou que Lula estava bem distante dos locais onde aconteceram as 2 explosões. O presidente Lula recebia os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes quando as explosões ocorreram, mas eles estavam no Palácio da Alvorada. A Alvorada fica mais distante dali, né? Você tem que andar um bom tanto ali, uns 10, 15 minutos de carro até chegar lá na entrada da Alvorada. A situação se manteve tranquila, segundo a SECOM. O Lula viaja para o Rio de Janeiro hoje, nessa quinta-feira, onde participa do G20, né? Lembrando que teremos o G20 que acontece no Brasil e esse encontro trará para o Brasil os principais líderes do mundo todo, né? Vem Joe Biden, vem Xi Jinping, vem Macron, vem todo mundo para cá. Obviamente, as seguranças
desses chefes de Estado já estão no Brasil, claro, porque se faz um trabalho antes, né, um trabalho de varredura para entender onde ficarão hospedados, você faz uma varredura nos hotéis para entender se há vulnerabilidades em relação à segurança, quais carros serão utilizados, quais trajetos serão cumpridos pelos chefes de Estado, em que locais eles estarão, onde ficarão sentados, onde serão as plenárias. Alguns deles, claro, não ficarão só no Rio de Janeiro. O Biden já tinha anunciado que faria uma visita à Amazônia, não se sabe exatamente para onde ele iria. Muitos deles passarão por Brasília também, porque já aproveitarão a viagem para fazer agendas em Brasília. Então, o Brasil, nos próximos dias, é o centro político do mundo. Do mundo, isso não é exagero, principalmente o Rio de Janeiro. Todos os mais importantes chefes de Estado estarão no Brasil neste momento. Então, há uma dúvida. Ontem a Secretaria de Comunicação, através do Paulo Pimenta, comunicou que tudo segue, as agendas seguem normalizadas, né? Mas é claro, a gente não sabe ainda, porque obviamente as representações diplomáticas desses países no Brasil e os seus adidos de segurança, obviamente, como fizeram esse comunicado oficial através dos canais oficiais da diplomacia e da política para os seus países de origem, e a ver como as coisas estarão. Nós não sabemos se todos eles virão de fato. Eu posso imaginar que nenhum deles deve cancelar a vinda, mas talvez cancele algumas agendas do Brasil. Por exemplo, essa agenda do Biden na Amazônia, sabe-se lá, de repente os caras avaliam que, opa, peraí, então a gente não vai fazer. Estamos aguardando para saber exatamente o que vai acontecer. Ontem, esse foi o primeiro vídeo que circulou nas redes sociais, né? Esse aqui é o vídeo da explosão do carro. Olha aí, ó. Esse é o vídeo da explosão do carro. E dá para ver que são de fato fogos de artifício, né? Pela característica das explosões, né? Olha só. Segundo as investigações apuraram até agora, nem tudo que estava no carro aparentemente explodiu, né? Tinha mais artefatos lá. Isso aqui, como eu falei, é um estacionamento de um anexo da Câmara dos Deputados. Se você caminhar aqui para cá, para esse lado do vídeo aqui, né, você vai chegar rapidamente no STF e no Palácio do Planalto. Né? O STF e o Palácio do Planalto estão um de frente para o outro, e a Câmara e o Senado aqui, o Congresso, estão digamos assim, como se fosse a ponta de um triângulo, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que está a disposição dos prédios ali. Logo depois, o nosso colega repórter Túlio Amâncio, que cobre política lá em Brasília pela Band Jornalismo, entrevistou uma moça, uma cidadã que estava ali na frente do STF no momento da explosão. Gabriel, a gente vai tocar esse vídeo aí e aí depois a gente volta para comentar. Pode tocar o vídeo da moça aí na frente do STF, por gentileza. Eles estavam vindo, ele jogou a segunda e todo mundo se afastou novamente. Então ele passou aqui do meu lado e foi isso, gente. Você estava onde? Eu estava aqui do lado, aqui na parada. Na parada de ônibus, aí você viu ele jogando bombas? A gente não viu, eu não vi a primeira, não só eu. Tinha várias pessoas. Ele passou pela gente e fez o joinha. E veio em direção ao STF como qualquer outro cidadão normal. Aí ele jogou, estourou. A gente olhou pra trás e ele foi jogar outra, aí estourou novamente. E os seguranças, quando estavam vindo, eles recuaram novamente. Sim. E aí, é isso. E você viu se ele sofreu algum acidente com uma bomba ou se ele caiu? Eu acho que estourou nele. Sim. A segunda, entendeu? Porque... Não, ele só fez assim, coisa? Nada, ele não gritou, ele só passou e fez assim, um joinha realmente pra gente. E depois ele veio, acho que em torno de 30 a 1 minuto mais ou menos, a gente ouviu o primeiro barulho. E logo em seguida a gente ouviu outro barulho e quando a gente olhou assim, ele já estava no chão. Muito bem, então, segundo esse relato, foram 2 explosões, né, que é o relato que muita gente que estava ali próximo ouviu. A primeira explosão, então, pela dinâmica que nós sabemos até agora, inclusive com informações da polícia e dos seguranças do STF, o homem tentou entrar no STF, não conseguiu, ativou a explosão no carro. A gente não sabe exatamente se ele primeiro ativou a explosão no carro e depois tentou entrar no STF ou se foi o contrário, né? Mas o que se sabe é que o carro explodiu de fato primeiro. Então, ativou a explosão no carro,
tentou entrar no STF e não conseguiu, pelas informações preliminares, ativou o primeiro artefato, o que a gente está chamando de bomba, a gente não sabe exatamente o que nem sabe se foi fabricação caseira, se foi comprado em loja, não se sabe exatamente o que é. Teria tentado jogar essa bomba naquela estátua da Justiça, aquela estátua, lembram que no 8 de janeiro foi pichada, né? O pessoal subiu lá e tal, vandalizou ela também, explodiu ali, e a segunda bomba, segundo um relato de um segurança do STF, ele teria acionado a bomba e teria deitado em cima dela. E aí a bomba explodiu. No que ficou claro, evidentemente, com as evidências, né, que se tinha no momento, caracterizado como um possível atentado suicida, assim podemos chamar. Logo depois, nós fizemos aqui ontem, aliás, abrimos um programa excepcional aqui no ICL, com os colegas todos da casa aqui, para falar sobre esse caso. Nós conseguimos acessar as redes sociais desse cidadão e vimos ali que ele postou só na tarde de ontem, um pouco antes dos atentados, né? Ele postou diversas mensagens, mais de 20 mensagens, que são basicamente prints de conversas que ele mandava para ele próprio no WhatsApp, né? Para quem não sabe, no WhatsApp você pode mandar coisas para você mesmo pelo WhatsApp, tendo ali como uma agenda ou para lembrar de fazer algumas coisas. Ele vinha ao longo dos tempos, a gente não sabe ainda se ao longo dos dias ou meses, mandando mensagens para si próprio, o que denota que sim, ele estava preparando esse atentado, que já havia um intuito de tirar a própria vida nesse atentado e que a ideia é que, de algum modo, as pessoas se levantassem numa espécie de tentativa, né, de golpe de Estado, de tomada de poder aí pela extrema-direita. Essa era a ideia geral que você depreende dos posts desse homem lá pelas redes sociais dele, né? Esse vídeo aqui é muito interessante também, porque ontem, no final da tarde, lá aí já a gente está falando de 7h30 da noite, mais ou menos, né? Enquanto a Erika Hilton estava dando uma coletiva sobre o sucesso de ter conseguido o número de assinaturas necessárias para tocar o projeto de emenda constitucional sobre a escala 6x1, dá para ouvir a explosão. Então eu vou tocar o vídeo aqui, vocês prestem atenção. Enquanto ela fala, ouve-se uma explosão. A gente não sabe se é a primeira ou a segunda explosão. Vamos lá. Tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto. Ouviram, né? De novo, ó. Margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final. A gente não sabe se essa explosão é uma das explosões no carro ou são as explosões do STF, né? A do carro seria ouvida mais facilmente ali, mas de novo, a STF não é longe, a gente não sabe o tamanho da explosão no STF, pode ter sido também a explosão lá no Supremo Tribunal Federal. O Lula estava na alvorada com os ministros do STF e o chefe da PF durante a explosão. Segurança do STF diz que o homem deitou no chão e aguardou a explosão da bomba, né? Portanto, isso aqui é informação que já tinha saído ontem à noite. Em depoimento à polícia, portanto, isso aqui é informação já oficializada em documentos. O segurança do STF afirmou que o autor das bombas deitou no chão e esperou uma das explosões ocorrer. Francisco Vanderlei Luiz teria se aproximado e ficado em frente à estátua da Justiça em uma atitude suspeita, segundo o segurança. O homem carregava uma mochila e um extintor. As informações estão no boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso. Durante a ação de Luiz, apenas um segurança do Supremo estava no local. Aos agentes da polícia, o funcionário da corte disse que tentou se aproximar do homem, mas teria sido advertido pelo mesmo. Ele também afirmou que acionou reforço imediato, ou seja, tentou se aproximar desse cidadão, mas teria sido advertido pelo próprio cidadão, né? A gente não sabe aqui o tipo da advertência, de repente falou, vou cometer alguma coisa ou não se aproxima de mim, isso não está detalhado aqui. O boletim de ocorrência diz que Luiz jogou artefatos que causaram a explosão, mas a distância impediu que atingissem o prédio do STF. Ele teria lançado cerca de 13 explosivos, diz aqui o segurança, mas eu vou repetir. Por enquanto, todas as testemunhas falam em 2 explosões apenas. Eventualmente pode ter explodido mais artefatos no mesmo momento, né? Acendido e explodido no mesmo momento. Esses detalhes a gente não tem aí ainda. A 500 metros dali, no estacionamento da Câmara, um carro foi detonado. O trecho do depoimento do segurança à polícia diz o seguinte:
que ele, segurança, visualizou um objeto semelhante a um relógio digital que o segurança acreditou tratar-se de uma bomba. Tirou os artefatos e verificou que o indivíduo trazia algo diferente. Pegou um extintor, desistiu e o colocou no chão. O catarinense de Rio do Sul, né, esse homem da cidade catarinense lá de Rio do Sul, foi candidato a vereador em 2020 pelo PL. À época ele se candidatou com o nome de Tio França e recebeu 98 votos, não foi eleito. Bom, as publicações do Facebook a gente fala daqui a pouquinho. O homem que morreu lá, que cometeu os atentados, circulou, como eu já falei, dentro do Congresso no mesmo dia, né? No mesmo dia ele circulou dentro do Congresso, agora a entender o que exatamente ele estava fazendo lá. A PF instaurou um inquérito sobre as explosões a pedido do Supremo Tribunal Federal. Aqui a imagem do candidato, então, a vereador, né? Ele foi candidato, pelas informações que a gente tem até agora, em 2020 pelo PL, né? Não foi nessas últimas eleições, foi na eleição lá de trás, pelo PL, atual partido Bolsonaro, lembrando que em 2020 o Bolsonaro não estava no PL ainda, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro passou quase toda a sua presidência sem partido, né? Brigou com o pessoal do PSL lá, saiu fora e ficou sem partido, acabou entrando no PL, se eu não me engano, depois desse momento, né? Francisco Vanderlei Luiz estava trabalhando como chaveiro, disputou a eleição com o nome de Tio França, mas não foi eleito. Ele, ontem, durante a nossa transmissão, nós ouvimos uma pessoa lá de Rio do Sul que conhecia o Vanderlei, né? E ele nos trouxe um relato de que era uma pessoa já lá muito conhecida na cidade há muito tempo, havia sido comerciante durante muitos anos, dono de casas noturnas, né? Bares e casas noturnas. Segundo os relatos, uma pessoa tranquila, até o relato que a gente ouviu ontem, né? Uma pessoa, como se diz, gente boa, né? Gente boa é aquela pessoa que aparentemente não oferece nenhum risco, aquela coisa toda, né? Teve uns problemas aí durante a pandemia, parece que foi processado ou multado 2 vezes por fazer festas durante a pandemia, permitindo que pessoas pudessem entrar no seu estabelecimento sem máscara, aquela coisa toda. E aí, segundo os relatos, ele teria se radicalizado nos últimos anos em relação à política, né? Então aqui vamos falar sobre maluco, né? Veja, já vimos aí um deputado da direita falando isso, o próprio Jair Bolsonaro falou ontem, né? A única declaração foi, o cara é um maluco. Olha, a gente pode até usar a palavra maluco, né? Eu sei que muita gente vai reclamar, mas vamos tentar falar aqui a linguagem que é falada pela população no geral. É um maluco. Por enquanto, nada indica que tenha sido uma coisa armada entre mais pessoas, que teve financiamento, que havia algum tipo de planejamento para tomada de poder, nem nada disso. Parece, de fato, uma atitude que ele tomou sozinha, foi lá e cometeu essa atitude. A gente vai mostrar aqui as mensagens que ele postou no Facebook ontem, que eram mensagens que ele mandava para si próprio. Nada indica que há um planejamento maior do que uma atitude pessoal desse cidadão. Agora, maluco, você pensa assim que é um cara que, né, tem problemas sérios aí a vida toda e pelo tudo que se sabe até agora, não se trata absolutamente disso, tá? Já que a gente está usando a palavra maluco, então eu vou usar outra palavra popularmente que é falada, né? Tudo indica, inclusive pelo depoimento que nós ouvimos ontem no nosso programa, que era uma pessoa normal, tá? Então, entre maluco e normal, esse cara era uma pessoa normal que se radicalizou nos últimos tempos, entrando justamente na bolha, no túnel da extrema-direita, pela via do bolsonarismo. Tanto é que todas as coisas que posta e que postou no seu Facebook são as coisas que o senhor Bolsonaro fala. Tem coisa do Donald Trump também, tá? As teorias da conspiração, a questão do comunismo, da fraude nas urnas, do STF. Então a cartilha que foi implementada na guerra cultural no Brasil nos últimos anos estava dentro da cabeça desse cara.
Pelo que a gente sabe até agora, ele passou por um processo aí de separação, teve umas questões familiares, mudou-se para Brasília nos últimos meses, perdeu o contato com ao menos um dos filhos, então pode sim ter passado por problemas pessoais, o que agudizou um processo eventualmente de depressão, de mania de perseguição, de paranoia, a gente não sabe, né? Pelo teor das mensagens, parece que há uma tensão ali, de fato, né? Agora, não é um maluco, porque aí parece que, assim, a criação da natureza, né? Quando a gente ouve a extrema-direita falar um maluco, é como que diz assim, a gente não tem nada a ver com isso, e pera lá que tem. A gente vai ver as mensagens aqui, ó. Essas mensagens foram, como eu falei, mandadas por ele mesmo. Aqui, vocês podem ver, né? No WhatsApp, para quem já fez isso sabe, né? Aqui, ó, ele mandou para ele próprio. Quando aparece você ali, é porque você tá mandando para você próprio, né? Quem não sabe, existe isso no WhatsApp, você pode testar ali. Coloca o seu próprio nome e você vai ver. Aí você manda uma mensagem para você próprio. Essas mensagens foram mandadas por ele, para ele próprio, ao longo de muito possivelmente várias semanas, mas com certeza vários dias. Por que sabemos disso? Porque são vários horários diferentes, inclusive horários da noite, da madrugada, né? Então não pode ter sido tudo ontem. Essas mensagens já são mais antigas. A primeira mensagem aqui, um monte de bombas, né? Publicadas em sinais de emoji. Lá em cima, para quem está só nos ouvindo pelo rádio, eu vou ler a mensagem aqui agora. Vamos jogar? Pergunta ele. Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda. William Bonner, veja aí, comunista, né? De onde vem esse papo? É um maluco? É um cara que tem problemas mentais, que nasceu assim? Pera lá, isso aqui não é um maluco, é um cara radicalizado à extrema-direita, com toda a cartilha da extrema-direita, de fraude às urnas, de comunismo. William Bonner comunista, gente, tá? William Bonner comunista, tá bom? Então pera lá, que esse negócio de não tem nada a ver com isso não é por aí. Não é por aí. É nesses momentos de fragilidade, eventualmente pegar uma pessoa que está num momento psicológico muito ruim, é como uma ferida aberta. É aí que entra a infecção. Tá bom? Então os causadores dessa infecção estão aí, estão soltos, aliás. Estão soltos e chamando o cara de maluco. E a gente já vai ver aqui quem conclamou as pessoas a abrirem mão da própria vida em nome da liberdade. A gente vai ver quem causou a infecção aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, vocês quatro são velhos cebosos nojentos. Cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósitos de materiais, etc. Início, 17 horas e 48 minutos do dia 13/11 de 2024, portanto, ontem. Isso aqui está postado na mensagem dele. Essas mensagens todas ele postou no seu próprio Facebook. Primeiro ele mandou para ele próprio no Zap e depois postou no Facebook. O jogo acaba, diz ele, dia 16/11. Boa sorte. Pela sequência de mensagens, era alguém que queria explodir essas bombas no dia de ontem, tirar a própria vida e queria que a população fizesse algum tipo de levante no dia 15, segundo ele próprio fala, e no dia 16 acabaria esse levante. Essa é a história que o Luiz, esse cidadão, contou para si próprio no seu WhatsApp e postou isso no Facebook ontem, antes, obviamente, dos ataques. Outra mensagem aqui, Distrito Federal, Brasília, 13 de novembro de 2024. Eu, Francisco Vanderlei Luiz, mais conhecido como Tio França, Miguel, entre aspas, sugiro a vocês uma data especial para iniciar uma revolução, escreveu ele. 15/11 de 2024, amanhã, data quando se comemora a proclamação da República. Se lembra a proclamação da República, que aliás é um golpe também dado pelo Exército Brasileiro, né? Após esse grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. Em espírito estarei na linha de frente com a minha espada erguida, Deus os abençoe. Outra mensagem, escreve ele, ô pai, o tio França não é terrorista, né? Eu não sei, meu filho. Isso aqui é tudo ele fazendo um suposto diálogo, né? Não é não, ele não tinha Bíblia. Eu não sei, meu filho, ele apenas soltou uns foguetinhos para comemorar o dia 13.
tá? Essa mensagem foi mandada de novo, dele para ele próprio, às 2h15, a gente não sabe a data, não tem a data disso, não tem a data confirmada, muito possivelmente, né, se ele não estava com o celular e não foi destruído com ele, se encontrarem o celular, a Polícia Federal vai rodar dentro desse celular para descobrir as datas dessas mensagens e se ele estava em contato com outras pessoas, se outras pessoas eventualmente poderiam saber sobre esse atentado. Ô pai, eu não gosto do número 13, tem cheiro de carniça, igual o cachorro quando morre. Aí ele fala 3 vezes, eu não sei meu filho, eu não sei meu filho, eu não sei meu filho. Outra mensagem, diz ele, deixaram a raposa entrar no galinheiro, chiqueiro, ou não sabem o tamanho das presas, ou é burrice mesmo. Provérbios 16:18, a soberba precede a queda. Isso aqui é a foto dele próprio dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa foto, pelo que a gente apurou ontem, ela não foi tirada ontem, ela foi tirada a princípio, informações iniciais, mas uma apuração aqui da casa do ICL que a gente fez ontem, ela foi tirada em agosto, se não me engano, dia 24 de agosto, tá? Quando ele já esteve em Brasília, já frequentou inclusive gabinetes de deputados, pelo menos um deputado do Republicanos de Santa Catarina na Câmara em agosto. Tudo a ser esclarecido, tá, gente? Também inicialmente não é se o cara foi lá visitar um deputado em agosto, não quer automaticamente dizer absolutamente nada, né? Deputados recebem pessoas o tempo todo ali e você não tem como saber, claro, que meses depois esse cara poderia cometer um atentado. Tudo a se investigar, não vamos se precipitar em relação a isso. E aqui mais uma amostra, né, da bolha, de novo aqui, o maluco, ele tornou-se um maluco porque ele entrou na bolha de quem estava espalhando a infecção desse vírus da extrema-direita. Essa mensagem aqui deixa bastante claro, olha aqui, ó. Donald Trump, escreve ele. Se você ama e respeita as crianças, acelera a Operação Storm. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Manda o FBI aqui para a ilha de Marajó. No Brasil não temos justiça nem polícia federal. O que temos, Gestapo e SS, mas não serve para nada. Aliás, serve para prender velhinhas inocentes. Vamos decodificar essa mensagem toda juntos aqui? Vamos lá? Para entender o maluco? De onde veio o maluco? Donald Trump, se você ama e respeita as crianças, acelera a Operação Storm. Manda o FBI para a ilha de Marajó. Quem espalhou mentiras sobre a ilha de Marajó, que havia lá sequestros infantis com abuso, inclusive com riquezas de detalhes mentirosos, que nunca comprovou que arrancavam propositalmente os dentes das crianças para fazer sexo oral nas pessoas? Damares Alves, tá bom? É disso que esse cara tá falando aqui. Esse aqui não é um maluco que foi plantado por Deus na Terra, tá, gente? Ele não surgiu de combustão espontânea. Tá bom? Então tá aqui o maluco. Ele tá repetindo o papo de quem? De quem é esse papo aqui? Operação Storm. O que é a Operação Storm? É a teoria da conspiração que o Trump, ele estaria ligado, que há o grupo dos globalistas, que são basicamente comunistas pedófilos que estão unidos numa rede global para dominar o mundo, e em algum momento o Trump ele vai aparecer publicamente e vai desmantelar essa associação criminosa, tá? É maluquice, gente. É maluquice. Essa maluquice foi plantada por quem e é incentivada por quem? É disso que esse cara tá falando aqui, tá? Então vejam que ele é um cara que foi sim radicalizado pelas teorias e pelas batalhas culturais da extrema-direita. Ilha de Marajó com Damares, Operação Storm com Trump e mais aqui embaixo falando, obviamente, que a polícia no Brasil só serve para prender velhinhas inocentes. Quem são as velhinhas inocentes? Que inclusive o Bolsonaro vive repetindo, as pessoas presas pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então ele é um maluco? Esse cara é um maluco? Gabriel, temos um vídeo aqui. Lançamento oficial da campanha de reeleição do Jair Bolsonaro, na metade do ano de 2022. Vamos prestar atenção, e aqui é claro que muita gente vai falar, mas isso é a liberdade de expressão. E eu vou falar, é claro que é liberdade de expressão. É óbvio. O Bolsonaro, nessa fala que a gente vai mostrar aqui, está exercendo a plena
Isso é a prova, mais uma, que o Brasil tem plena liberdade de expressão. Plena. Absolutamente ninguém está falando que o Bolsonaro deveria ter sido censurado antes de falar essa fala que ele falou. Agora a gente vai soltar a fala e, diante do quadro exposto aqui, a gente vai entender as consequências. Vamos lá, Gabriel. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Quando você é um líder político de massas, popular, ouvido pelas pessoas, num país onde milhões de pessoas acreditam que você é um messias enviado por Deus para acabar com o comunismo, gaysismo, o que você quiser, e faz uma fala dessas, que será ouvida por milhões de pessoas, haverá 1 ou 2 malucos que irão cumprir a missão. Então, quando você faz um compromisso com milhões de pessoas, que elas darão a vida delas pela liberdade, você pode levar isso para o campo teórico, filosófico, e dizer que é isso, que é aquilo. Muito bem. Faça o que quiser fazer. Esse tipo de retórica alimentou a cabeça, eu vou continuar usando a palavra, que a extrema-direita, inclusive o Bolsonaro está usando, esse tipo de retórica. Porque quando você faz uma retórica para as pessoas, Gabriel, irem se vacinar, as pessoas elas vão se vacinar. Veja que incrível. Veja que incrível. O Brasil, que tinha perdido, inclusive, imunização de sarampo e tal, quando se começou a falar em vacina de novo, por acaso as pessoas foram se vacinar. Então, assim, haverá ou não consequências quando líderes políticos que são amados e idolatrados por milhões de pessoas falam coisas? Me parece que há uma conexão entre uma coisa e outra. Não parece que há uma conexão entre coisa e outra? Então, quando essa retórica do vamos dar a nossa vida pela liberdade é espalhada, ela gera na cabeça de alguns, entre aspas, de novo, malucos, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente eleito, então, em 2022, Lula. A tentativa de explosão de um caminhão de combustível na noite de Natal, perto do aeroporto de Brasília, com o senhor George Washington, réu confesso, que disse à Polícia Civil que aquilo era o estopim inicial da tentativa de tomada de poder. No carro dele foram apreendidas várias armas, inclusive armamento pesado, que seria distribuído para os golpistas do acampamento na frente do Exército em Brasília. Ao menos 2 deles confirmaram para a polícia que pediram sim para o George Washington armas. Para quê? Para o 8 de janeiro. Quando essa retórica é colocada na praça, alguns malucos vão tentar cumprir a sina, cumprir a missão, que enxergam inclusive como um mandado divino. Que conseguem enxergar, inclusive, pegando provérbios e não sei o quê, né, do livrinho mágico, tá? E me perdoem aí, me perdoem não, né? Com toda a liberdade do mundo, quem acredita na Bíblia e tal, não sei o quê, eu, com toda a minha liberdade do mundo, quero ter a liberdade de chamar de livrinho mágico, tá bom? Porque se a gente vai viver conforme a Bíblia, você não pode nem usar tecido de poliéster, tá? Não pode. Não pode, eu não estou brincando, tem trecho da Bíblia que fala até que não pode usar, não pode semear 2 sementes diferentes, não pode usar roupas com 2 tecidos, não misturar tecido, tá? Então a gente vai começar a partir para isso? A gente vai começar a partir para isso? Quem quiser acreditar no livrinho mágico, acredita. Foro íntimo, sua vida. E pode ser o livrinho mágico do espiritismo, ou do cristianismo, ou do hinduísmo, não sei o que, não interessa, não me importa, não quero saber. Não é do meu interesse. Não é do interesse da sociedade. Coisa de cada um. Entendeu? Quando você pega essa camada religiosa, com essa camada golpista, com essa camada de paranoia, de Operação Storm, de Ilha de Marajó, de pedófilos comunistas, disso e daquilo, haverá malucos
que tentarão dar um golpe de Estado no 8 de janeiro. Haverá malucos que passarão na frente de uma festa de aniversário e matarão o aniversariante porque tem uma toalha do Lula pendurada na festa. Não é? Haverá malucos que cometerão atos terroristas, suicidas, na frente do Supremo Tribunal Federal, esperando algum tipo de revolta da população no 15 de novembro. Há ou não há influência? Ah, mas judicialmente não pode se... o Bolsonaro não vai ser... Bom, tudo bem, não é isso que eu estou falando. Esse programa está sendo gravado para discussão pública e para a história. Está gravado aqui. Quinta-feira, 14 de novembro. No futuro a gente vai analisar esses casos históricos e aqui tem um resumo histórico de como chegamos até aqui. O que aconteceu em Brasília ontem não caiu do céu. Não caiu do céu. Não veio do nada. Não aconteceu de graça. Quando você cria esse clima, existirão alguns malucos para cumprir o que você está pedindo que as pessoas façam. Já tivemos a prova num assassinato em Foz do Iguaçu, já tivemos a prova no 8 de janeiro, já tivemos a prova da tentativa de invasão da sede da PF em Brasília em 22, inclusive com depredação pública em Brasília, ônibus incendiados, absolutamente ninguém foi preso, porque a direita pode tudo nesse país, né? No 8 de janeiro, na tentativa de explosão do caminhão do aeroporto, ontem, quantas vezes mais, enquanto a gente não despressurizar essa panela? Né? Tem gente que defende que despressurizar a panela é fazer anistia. Não, então vamos fazer anistia, manda todo mundo para casa, que as coisas melhoram. Com a eleição do Trump agora, gente, nada que se faça vai mudar nada. Vocês esperem no ano que vem, a partir do ano que vem, vai começar tudo de novo. Vai ter Elon Musk enchendo o nosso saco e falando de Xandão e não sei, vai ter tudo de novo. Vai ter tudo de novo e vai ser pior ainda. Porque os caras testaram lá e conseguiram ganhar a presidência. E vão tentar fazer aqui também. Né? E aí, eventualmente, Gabriel, vai aparecer um maluco fazendo alguma coisa, né? Mas aí é só um maluco. É do nada, não tem nenhum contexto para essas pessoas aparecerem. Ah, os do 8 de janeiro, é só uns idiotas. É só uns idiotas. Nem sabem o que queriam. O do caminhão-bomba, uns acelerados, uns malucos, uns doidos, né? E assim vai. E assim vai. A PF vai fazer uma reconstituição do cenário como investigação do 8 de janeiro, né? Para tentar ver se tem uma ligação com a outra. Por enquanto, essa investigação fica com Alexandre de Moraes, porque há uma ideia inicial de conexão com o 8 de janeiro. Aí, judicialmente, gente, aí as pessoas que entendem do direito vão falar. Não é a minha especialidade. Eu não sei se dá para conectar com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi lá um ato específico, preparado, que teve lá a tal da festa da Selma, lembram? Então foi organizado, teve os organizadores, teve os financiadores, teve as pessoas que pagaram o ônibus, que pagaram o churrasco, que mandaram as pessoas para lá. Isso é uma coisa. Conectar judicialmente, juridicamente uma coisa com a outra, eu não sei se é possível. Mas culturalmente essas coisas são todos ingredientes do mesmo caldo. Óbvio que uma coisa seja uma coisa e que outra coisa seja outra coisa. Se for o caso, né? Homem morto em frente ao STF usava roupa com estampa de baralho e chapéu, impossível alusão ao Coringa, né? Então fez tudo para que isso fosse de fato um grande teatro. Você não tem dúvida, esse cara vai ser idolatrado nos grupos radicalizados bolsonaristas, não tenho dúvida nenhuma, já está sendo. Vai ser o mártir, vai ser o cara que suportou as pressões, né? E foi pressionado, então ele deu a vida por nós, vai ter esse tom religioso que ele coloca em todas as mensagens dele, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E ele sabia disso, tanto é que fez tudo isso de forma teatral, né? Não foi por acaso.
O Barroso diz que se houver conexão, o inquérito sobre explosões será anexado na investigação do 8 de janeiro. E aqui o deputado, né, o Jorge Guetem, lá do Republicanos de Santa Catarina, que foi o deputado que recebeu esse cidadão lá em Brasília em agosto, não estou dizendo, viu, deputado, que o senhor tem responsabilidade por nada, agora recebeu, vai ter que ser investigado. É óbvio. Vai ter que ser investigado, que agenda que era essa, que dia que o cara chegou, por que ele entrou, aquela coisa toda. E tentar entender ontem como ele circulou no prédio, se ele foi lá a convite de alguém. É uma coisa que a gente não sabe ainda. Disse o deputado que ele teve problemas mentais após o divórcio. Então é isso, né, gente? Não, era um cara, assim, segundo ele, teve sérios problemas mentais depois de um divórcio, né? Então é aquela coisa, né? Não, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não estou falando especialmente do deputado aqui também, né? Não sei nem se o Jorge Guetem é uma pessoa de direita, ou se é uma pessoa de direita maluca, né? Já que vocês estão usando a palavra maluco, vocês sabem que tem muito gente de direita que é maluca, né? Não é isso. Agora, é fácil falar isso, né? Não, é um maluco. Não, isso aqui, o cara tinha problemas mentais. Aí agora vira assim, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém incentivou, ninguém pediu para dar a vida pela liberdade, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Apareceu do nada. A gente está assistindo um país onde todo mundo prega a paz, a união, todo mundo vê as coisas que são boas para o país, dá a mão, toca junto, todo mundo quer o bem da nação, né? É isso. E aí, por acaso, aparece, veja que estranho, aparece assim, um maluco, né, gente? É um maluco. Ninguém incentivou. Ninguém falou sobre isso. Pera lá vocês também, né? Bolsonaristas falam em enterro da anistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Os deputados bolsonaristas afirmaram em grupos de WhatsApp que as explosões devem prejudicar a tramitação do projeto de lei que dá anistia aos condenados pelo ataque golpista do 8 de janeiro na Câmara dos Deputados. A Folha teve acesso a mensagens que foram enviadas em 2 grupos com deputados da oposição. Em um deles, o Gustavo Gayer enviou imagem do suspeito da explosão, que seria um ex-candidato a vereador pelo PL. Disse o Gayer, parece que foi esse cara mesmo, agora vão enterrar a anistia. PQP, escreveu. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, respondeu dizendo que lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia. Adeus redes sociais e esperem os próximos 2 anos de perseguição ferrenha. Com certeza o inquérito das fake news será prorrogado ad eterno. Vejam, né? Para eles, depois do 1000º atentado de pessoa que ouviu a mensagem dê a sua vida pela liberdade, o que vai acontecer é uma perseguição. A perseguição. Sempre é uma perseguição. A mente dos caras, ela não consegue sair dessa frequência. Vocês entendem, né? E isso vai gerar outras situações como a de ontem. É óbvio. Se a gente não desarmar esse esquema, a coisa não vai parar. Outro deputado, Eli Borges, do PL de Tocantins, escreveu: se tentou ajudar, atrapalhou. Agora o Xandão vai dizer, é a prova que o 8 de janeiro era necessário. O projeto de lei da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro é considerado uma pauta cara aos apoiadores do Bolsonaro, inclusive aparentemente pode ter sido prometida aí pelo novo presidente da Câmara, né? Ao menos para olhar isso com atenção. Vamos dar real, o que essa anistia do 8 de janeiro já aconteceu, tá? Tá bom? Ah, e como assim? Como assim? Foram 1.400 detidos no dia 8 e 9, 1.400. Desses condenados até agora são um pouco mais de 200. Tá? Então é um pouco mais, é uns 15% condenado. Então assim, para 85% já não deu nada. Desses condenados, a maioria são penas leves, de 1 a 5 anos, ou seja, a pessoa não fica nem presa, pagamento de multa de R$5.000 ou serviços comunitários. Então, assim, os exemplos dos condenados a 15, 16, 17 anos são mínimos. Eu não sei o número exato aqui, mas deve ser em torno de 40 pessoas, tá, gente? De 1.400 detidos, tem uns 40, 50 que pegaram cana pesada. Então a anistia já existe, tá bom, gente? Já aconteceu, já está acontecendo neste exato momento. O que a extrema-direita quer no Brasil é um símbolo de impunidade. Que seja uma pessoa solta. Basta.
É um sinal. Para quê também? Para que os próximos malucos fiquem tranquilos. Porque podem cometer as suas maluquices, que em algum momento histórico a gente vai dar um jeito de tirar todo mundo da cadeia. Tem gente que defende que essa anistia pode pacificar o país, inclusive dentro do governo Lula. Do governo Lula. Lá pelas bandas do Ministério da Defesa, em alguns lugares assim, tem gente que fala que o Lula deveria, Lula, ao invés de esperar a discussão no Congresso, anistiar algumas pessoas. Tá? É uma tese que está na praça. Há um bom tempo, aliás. Bom, vamos lá para encerrar e encaminhar o programa aqui. Olha só, hoje a gente tem programação a manhã toda, né? Não acaba aqui. A manhã toda, até 12:30. Daqui a pouquinho a gente começa o ICL Notícias primeira edição. Aliás, eu vou estar lá. Deixa só dar um recado rápido aqui, Gabriel. A gente tem hoje, né? Hoje, atenção, hoje às 8 horas a gente tem o início da terceira turma do Empreendedor Mestre. Hoje o Edu Moreira, às 8 horas da noite, de graça, ao vivo, exclusivo, dará uma aula sobre como você conseguir contar as melhores histórias, o chamado pitch de vendas, né? Sobre os seus produtos ou serviços dentro do curso do Empreendedor Mestre. Essa aula vai ser de graça hoje, às 8 horas. Então, assim, como empacotar a sua história, né? Você está aí com uma agrofloresta, você está aí, é um inovador, é um inventor. Eu inventei uma coisa aqui que evita que, sei lá, eu vou inventar aqui, evita que alguém que usa cadeira de rodas possa aqui sofrer um acidente dessa maneira, uma trava, não sei o quê, sabe? Isso tudo é empreendedorismo, né, gente? Porque a nossa cabeça é aquela coisa, Gabriel, quando eu falo para você, não pense num elefante, qual a primeira coisa que você pensa? No elefante, é óbvio, né? Porque a gente é sugestionável, né? Então, a gente está sugestionado, inclusive quando fala em empreendedorismo, é pensar no Pablo Marçal, tá? Empreendedorismo não é isso, gente. Não é isso, ou não é só isso. Tem gente que quer empreender pro bem, quer fazer coisas legais, né? Quer coletivizar, quer levar o mundo para um lugar melhor. Tanto é que nós tivemos 4.000 pessoas no evento do Empreendedor Mestre, o Despertar Empreendedor, que a gente fez esse ano, lá em São Paulo. Ano que vem vamos fazer de novo, vai ter mais do que 4.000 pessoas. Hoje a gente abre a terceira turma. Às 8 horas da noite, é de graça. Para isso, você precisa só fazer a sua inscrição, que é basicamente colocar o seu e-mail e apertar um botão. É assim que faz, coloca o e-mail, aperta um botão, tá resolvido. Porque vocês serão avisados por e-mail para pegar o link para assistir a aula. O nosso endereço é despertacl.com.br. Há um QR Code na tela também, então coloca aí, faça isso agora para não esquecer que depois vocês esquecem, depois vem falar, vai ter reprise, onde é que eu posso ver e tal, e depois não pode ver mais, depois acabou, é só hoje, ao vivo, 8 horas da noite, Gabi? Isso. Ao vivo, 8 horas da noite, exclusivo, de graça, já é um conteúdo que você vai levar de graça, tá? Um baita de um conteúdo, aliás. Se fosse pagar por aí, ia pagar caro. Um baita de um conteúdo de graça. E aí depois toma a decisão se você vai participar da turma ou não. A terceira turma, né? É o curso de maior sucesso aqui do ICL. Lembrando que nós temos 300 e tanto, mais de 300 cursos. Tá? despertacl.com.br, faça a sua inscrição. Não perca hoje às 8 horas da noite, só aqui no ICL, né? A Érica Hilton diz que a PEC contra a escala 6x1 tem apoio até da direita e que buscará Arthur Lira. A Érica afirmou que a proposta já reuniu 216 assinaturas, mas ainda não foi protocolada porque há outros deputados querendo apoiar. Olha só, isso aqui parecia, até 10 dias atrás, uma viagem. Uma viagem. Parecia uma bandeira política, claro, importante. Ela não é de hoje, óbvio, né? Isso aí é uma luta histórica dos trabalhadores, né? Ela não é nem uma pauta, digamos assim, nem brasileira, né? Ela é uma pauta que vem da luta dos trabalhadores, historicamente, antes até do Brasil debater isso, tá? E aí, agora, tem 216 assinaturas de vários deputados da direita. Então sigam pressionando, sigam compartilhando imagem mostrando quais são os deputados do seu estado que ainda não assinaram. O bando de inútil que só fala em banheiro unissex, em mamadeira de piroca,
em criar lei para combater falsas acusações de nazismo, né, o Bia Kicis, né, o Júlia Zanata e bando de inúteis. Vejam, atenção ao português, hein, Gabriel? Bia Kicis, Júlia Zanata, e eu poderia ter falado, e outros inúteis. Não, eu falei Bia Kicis, Júlia Zanata e bando de inúteis. Então, assim, o bando de inúteis não inclui as duas. Tá bom, deputados? Pra gente deixar bem claro aqui também, né? Porque, eventualmente, no processo, temos que usar, assim, o rigor da língua portuguesa. Né, bando de inúteis? Hein? Precisa de mais voto do que isso para aprovar, porque emenda a Constituição precisa de 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara. Não é fácil. Só essa pressão já tá uma lindeza. Lindeza. Não deixem esse assunto morrer. Amanhã, aliás, deem uma olhada nas redes sociais do Rick Azevedo, que é o vereador eleito no Rio de Janeiro, com essa pauta da vida além do trabalho. A pauta do cara é essa, né? Aliás, uma aula de como fazer política, uma aula de como revolucionar o pensamento e a vida prática numa sociedade. Eu sempre falo isso. Não exijam das pessoas coisas muito grandiosas, porque as pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã. Infelizmente, a nossa realidade é essa. A pessoa está com o lombo em cima de uma moto por 14 horas por dia. A pessoa está 1h30 de metrô e busão para ir e para voltar do trabalho, pegando chuva, tomando sol, sem comer às vezes porque não tem dinheiro para comer naquele dia. Então não dá muito para a gente exigir das pessoas coisas muito grandiosas. Peça para que as pessoas se engajem em coisas objetivas, que elas conseguem ver valor naquilo que vai mudar a vida delas e que elas podem sim doar 5 minutos do tempo delas e aquilo já é suficiente para levantar uma onda de multidão. É o que o Rick Azevedo fez, uma aula para muita gente que acha que sabe dos Paranauê, mas não sabe dos Paranauê, Gabriel. Tem gente que acha que sabe dos Paranauê, mas é bom só de lero, né? Dá uma olhada nas redes do Rick Azevedo, porque ele tem lá o calendário de manifestações que serão feitas nas ruas amanhã, em várias cidades do país. Tem Porto Alegre, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Fortaleza, tem várias. Dá uma olhada lá, porque tem várias outras manifestações que estão sendo montadas. E aqui, ó, eu não sou contra que as pessoas façam manifestações também. Ninguém precisa pedir autorização do Rick Azevedo para fazer manifestação, né, gente? Óbvio, não é isso que eu tô falando. Agora, eu acho meio mancada marcar no mesmo dia em horário diferente. Porque aí você pode ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas numa manifestação, aí vai um pedaço numa, um pedaço na outra. Né? Eu acho mancada. Tá bom? Tá feito o meu protesto aqui. Ah, mas é porque marcou antes ou depois, tá? Não me interessa. Só tô dizendo que eu acho mancada dividir isso, tá bom? Então, beleza. É isso, Gabrielzinho. Amanhã não estamos de volta, porque é feriado. Descansem, aproveitem. Quem puder descansar e aproveitar. Quem não puder descansar e aproveitar porque tá na escala 6x1, engaje na pauta pra gente derrubar esse negócio e ter essa discussão do Congresso. Daqui a pouquinho tô lá no ICL Notícias primeira edição. Um beijo, tchau. Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.